Entrou. Boa noite a todas que estão aqui no online, ao vivo com a gente. Boa noite aos alunos que irão assistir depois essa mentoria, onde eu vou estar conversando com vocês sobre sobrecarga mental e os seus efeitos. Então, preparem-se mesmo para anotar. Eu vou enviar esse material para vocês, mas eu quero que vocês anotem os pontos importantes, porque toda vez que nós estamos preparados para uma aula, para uma mentoria, e você anota os pontos que são mais importantes para vocês. Esses pontos são aqueles que estão na mira, que estão na mira, que a gente fala assim, puxa, é isso que está movimentando, me atrapalhando, que eu quero resolver melhor. Então, é sempre bom anotar. Eu vejo assim que quando a gente fala dos pontos principais, onde que você tem uma sabedoria de aprendizado, é justamente essa sabedoria. Ler, anotar, refletir sobre todo o material que você recebe. Então, com muita alegria, né, humildade, que eu me coloco aqui para realmente trazer essa mentoria para vocês. Abram o coração de vocês, a mente de vocês, preparem para receber o que realmente fizer sentido para vocês, porque isso vai mudando a nossa mentalidade, que é a grande chave do nosso portal PEC, né? É o estudo que transforma, que muda a nossa mentalidade, e é tão interessante que eu estava até conversando com uma mentora de trabalho, de psicologia mesmo, uma mestra, e eu estava conversando com ela justamente isso, falando para ela o quanto nós temos um tempo individual para assimilar e para gravar o que realmente precisamos, né? E esse tempo individual, ele vem realmente com o aprendizado, com o estudo, porque você vai mudando sistematicamente a sua mentalidade. Não porque você, às vezes, não tem o conhecimento, mas é porque, às vezes, cada um tem um tempo para colocar em prática aquilo que realmente precisa colocar. E observar qual é o tempo de cada um, mas mesmo que você demore um pouco, você coloque um pouco. Porque cada vez que você vai fazendo esse movimento, você vai ganhando espaço mental e a sua criatividade vai cooperando para você poder dar outros passos. Então, por isso que eu peço realmente que vocês dê essa abertura para que vocês possam captar o máximo que vocês puderem e o que realmente fizer sentido para vocês, vocês anotem, que aí vai ficar marcado. Eu vou subir aqui os slides, né, da mentoria para vocês, para a gente conversar. Só um minutinho. Aí a Kelly vai me falando, né, Kelly? Não entrei aí, tá, Kelly? Estou aqui de ponto de apoio, ainda não subiu. Não subiu mesmo, eu vou colocar agora. Eu vou expandir aqui. Tá tudo certinho? Primeira tela. Perfeito. Ótimo. Então, o que nós prezamos aqui no nosso portal, nessa escola de educação comportamental, é sempre compartilhar esses conhecimentos e trazer essa performance com uma mentalidade alinhada, você consegue sim ter mais prazer, alegria de viver. E isso promove saúde, felicidade, performance, porque quando nós estamos bem, nós conseguimos realizar mais coisas na nossa vida. Temos mais criatividade, mais paciência. Isso tudo vai alinhando, né, com o nosso propósito. E sempre o nosso objetivo aqui é equilibrar as suas emoções e fortalecer as suas atitudes. E por que, gente, é tão importante falar sobre isso? Porque quando nós estamos equilibrados nas nossas emoções, a gente está tranquilo, a gente está pronto para ação. Porque você, toda vez
que nós precisamos realizar algo, você é estimulado. E esse estímulo, ele vem não só da sua mente, mas também da sua emoção. O como você vai colocar aquilo em prática. E a partir do momento que você está tranquilo, centrado, você tem força para colocar essas atitudes a seu favor. Como eu vou colocar o que eu preciso a meu favor para poder expandir, para poder crescer, prosperar, ter uma liderança melhor para quem é empresário ou quem é um supervisor, coordenador numa empresa, ter a autoliderança nossa individual como empreendedor, empreendedora, isso tudo vai fazendo diferença, né? E quando a gente fala da academia da mente, é justamente isso, é estudar a mente, treiná-la para a gente obter o melhor em tudo que a gente faz, né? E hoje eu vou estar falando sobre sobrecarga mental e os seus efeitos. A sobrecarga mental hoje, e eu vejo isso daí, é uma coisa assim muito pesada para as pessoas que chegam e falam que estão sempre muito cansadas mentalmente. E essa sobrecarga, ela ocasiona muitos problemas, sintomas físicos, doenças, né, que começam na nossa mente. Então, como restaurar o equilíbrio integral? Eu acho, assim, que é essa a visão mais importante que eu quero passar para vocês dessa mentoria. Como equilibrar a minha mente, a minha emoção e o meu corpo, né? Nós vamos estar, desvendando e, de uma certa forma, entendendo, como você é um ser humano que pode, sim, se equilibrar através desse treino. Porque conforme você vai expandindo a sua consciência e vai entendendo o que é que está atrapalhando a sua vida, o que é que está ocasionando essas dores físicas, você começa a ter uma clareza de qual caminho seguir para poder mudar. Então vamos lá aqui. Essa frase ela é muito interessante porque ela traz uma percepção para que a gente possa olhar para isso. Quando a mente pesa, o corpo grita. Cada dor física é um reflexo de emoções, conflitos e sobrecargas não resolvidas. E é uma realidade, né? Então, quando uma pessoa está muito sobrecarregada mentalmente, ela começa a ter dores físicas. E é tão interessante que às vezes ela vai no médico, e fala assim, e o médico chega e fala assim: olha, pelos exames você não tem nada. O que é que está acontecendo com você? O que mentalmente você está fazendo com você? Os médicos perguntam isso. Hoje em dia, eles têm uma visão diferente, né? Eles não vão só pelo sintoma específico na dor física. Eles procuram entender o que é que está levando a pessoa a ter essa dor física. Por quê? A partir do momento que ela começa a perceber, nossa, mas eu tô com muita dor de cabeça hoje. Ah, mas por que que ela tá com dor de cabeça? O que que levou ela a ter essas dores de cabeça? O que levou uma pessoa a ter uma gripe do dia para a noite? Então, quando a gente fala, de uma mente sobrecarregada, nós falamos do quanto isso uma coisa que começa a se somar, né, que a gente fala de psicossomática, né. O que que é psicossomática, né? É quando a sua mente se sobrecarrega e soma isso no seu corpo, e começa a ocasionar dores físicas, problemas que você não sabe nem de onde vem e não entende por que que isso está acontecendo. Então, o objetivo da mentoria é justamente isso. De forma clara, prática, que eu vou estar trazendo aqui para vocês, entender o que que essa sobrecarga mental cria de sintoma físico, de doença emocional, padrões psicossomáticos, que é o que eu falei para vocês, psicossomáticos, né? O que está na sua psique, que somatiza no seu corpo. E muitas dessas cargas emocionais, mentais, elas são originadas na nossa infância e repetidos na vida adulta, no trabalho e nos relacionamentos. Então, é justamente
A mentoria tem essa função de ser uma jornada de identificar, ressignificar e transformar, que é o nosso IRT, o nosso protocolo aqui, porque a partir do momento que você começa a identificar o que está acontecendo, você começa, sim, ressignificar e transformar. Só que tem alguns fatores, por exemplo, quando eles são originados na infância, muitas vezes a pessoa não consegue, logo de cara, identificar o que está acontecendo. Ela nem entende por que ela repete isso na vida adulta dela. E aí acaba ocasionando problema no trabalho. Ela tem uma dificuldade, um padrão específico que ela acaba repetindo no trabalho, né? De repente, uma pressão muito grande ela tem um trabalho que é um trabalho que exige mais disciplina, ou exige dela um foco muito, muito preciso naquilo que ela está fazendo, e ela tem algum padrão interno que quando a pessoa pressiona muito ela não aguenta a pressão, e ou tem desmaios, ou tem crises de pânico, e ela não entende por que isso está ocasionando nela, né? Por que será que ela está tendo esse tipo de problema? E pode ser, sim, um problema originado na infância dela, onde ela foi pressionada em alguma situação, ela não deu conta e entrou em crise. E essa crise ela continua trazendo para a vida adulta. Aí vai falar assim, poxa, Ana, mas e aí, como que vai ser, né? Qual o caminho a percorrer com relação a isso? É claro que aqui na PEC, nós conduzimos vocês a um aprendizado, a trabalhar a sua mente, a sua emoção, a ter uma identificação do que está acontecendo, aplicar protocolos, técnicas, para que você possa, sim, dar a volta por cima com relação às situações que você está vivendo. Mas nós temos a consciência que tem algumas pessoas que precisam de um olhar mais técnico, ou de um olhar de um psicólogo, ou de um psiquiatra. Então, nem tudo quando a pessoa precisa de algo a mais, ela vai sentir nesse momento que ela não consegue fazer a virada. E aí nós estamos aqui justamente também para orientar isso, né? Essa é a nossa função. Sobrecarga mental, o que que ela afeta? Quando a gente fala de uma forma geral, ela afeta a nossa produtividade, o nosso foco, a nossa tomada de decisão, os relacionamentos e a comunicação, a saúde física e emocional e o clima organizacional, quando a gente fala da empresa, né? O clima na empresa. E o clima também dentro da sua própria casa, né? Então, se você está com muita sobrecarga mental, você vai espanar, como dizem, né? Porque você não vai conseguir realizar o que precisa ser realizado. Uma hora você vai ter algo fisicamente que vai acabar derrubando você e você não vai realizar. O seu subconsciente, ele acaba encontrando um meio de parar você, se ele percebe que você está uma sobrecarga. E é tão interessante que, porque as pessoas falam assim, nossa, né? O que quer dizer isso? Então, quer dizer que o meu inconsciente, o meu subconsciente, ele me parou, ele me atrapalhou? Não. Justamente a nossa mente, ela é tão sábia que o seu inconsciente percebe que você vai ter uma crise ou algo muito forte e ele para realmente você. E para no seu físico, porque você realmente vai ter algo que vai comprometer o que você vai fazer e vai comprometer a sua saúde de uma forma muito grave. Então, o corpo, de uma certa forma, ele está clamando para que você olhe para o que está acontecendo, porque você está exagerando, ou porque aquilo que está afetando você emocionalmente naquela situação que você não consegue dar conta. Então, o que que é que eu preciso olhar para poder mudar? Gente, mudar não é fácil mesmo. Você vê que aqui na escola nós estamos sempre aplicando protocolo com vocês, temos toda a metodologia para ajudar vocês a ter uma concentração emocional na meditação, tem o tabuleiro da consciência, tem o SOS, tem aqui a mentoria, várias ferramentas para que a gente possa dar um passo. Mas esse passo, ele é possível.
Mas se você não percebe como está o seu corpo e a sua mente, você começa a ter sintomas físicos e começa a parar. Isso é o que é mais problemático. O que é que está me parando, né? O que está afetando com que eu não consiga realizar o que precisa ser realizado. E para isso, quando nós falamos da meditação e de você respirar, e de você dar um tempo para você, mesmo que não seja meditação, uma oração, um minuto de silêncio, para você perceber como que o seu corpo está reagindo ao que você está vivendo. Porque o corpo é o primeiro a dar sinal que algo está errado ou que está muito bom. Então, essa mentoria é para nós olharmos para isso. O que é que o meu corpo está falando, que eu não estou percebendo, e às vezes não estou nem escutando, e piora a situação, né? Isso é importante a gente observar. Como identificar, né? Aqui eu trago duas perguntas, assim, que é realmente para uma forma de vocês refletirem, né? Sua dor física aumenta quando sua mente está sobrecarregada? Isso é uma coisa que vocês vão ter que parar para perceber. Vocês não vão conseguir perceber agora, imediatamente. Mas eu quero que vocês parem e pensem e observem. Quando vocês estão com dores físicas, como você está mentalmente? E isso é no momento que aquilo está acontecendo. E por que que eu estou chamando a atenção para vocês? A partir do momento, aqui na academia, quando a gente fala academia da mente, que nós estamos estudando alguma coisa que vai promover um entendimento, uma compreensão para vocês, é justamente para que a sua mente desperte nesse ponto. Por isso que eu falei para vocês, fiquem abertos. Porque quando eu e a Kelly nós trazemos aqui qualquer tema, é para que você comece aquilo comece a piscar e você comece a observar o que é que está afetando, né? O que seu corpo está tentando comunicar que você não está escutando? Gente, quantas pessoas chegam a um extremo de trabalho, que ela trabalha, ela não para nem para comer, né? Ela não respira, ela não vai nem no banheiro. Eu já tive casos assim, de pessoas que chegaram para um atendimento onde ela estava super irritada, ela não conseguia focar em nada, ela estava extremamente sem saber o que estava acontecendo com ela, falou assim, Ana, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não consigo fazer nada, minha mente parou, e uma irritação muito forte, e eu tenho crise de ansiedade e não consigo fazer nada, eu não consigo sair daquele ciclo. E aí, como identificar isso? E a identificação é justamente, eu fui no contexto de entender como era o contexto que ela estava vivendo. Qual é o contexto do seu trabalho? E aí é investigação mesmo, né? É investigar, é sentar e perguntar, como que você trabalha? O que você faz? O que que você deixa de fazer que faz com que você fique mais irritado ou irritada e não consiga dar conta do que você tem que fazer? E a gente chega a conclusões tão simples, né, que é assustador. A pessoa chegou para mim e nós identificamos que a irritabilidade dela era porque ela não conseguia tomar um copo d'água, levantar para ir no banheiro, comer no horário certo. Ela começou a ajustar a rotina que o corpo dela estava gritando, e aí ela começou a alinhar. Ela falou: Ana, já não estou mais tão irritada, já estou conseguindo prestar mais atenção, já estou conseguindo respirar, porque aí ela começou a fazer também um treinamento de regulação emocional, porque ela precisava perceber o que é que ela estava deixando de cuidar dela mentalmente, o que estava acontecendo fisicamente para que ela pudesse tomar uma outra direção. E você vê, o corpo dela estava gritando, o corpo dela estava falando, eu quero beber água, eu quero me alimentar, né? Eu quero levantar, eu quero ir no banheiro, coisa simples, mas às vezes a pessoa ela não se cuida, né? Então a sobrecarga mental é também sobre o se cuidar. O que você está colocando dentro da sua mente? Hoje em dia nós temos muitas informações, a internet veio para nos ajudar e não para nos sobrecarregar.
quem sobrecarrega a nós mesmos somos nós. Por quê? Porque você acaba consumindo muita informação desnecessária. Informações que não levam você a lugar nenhum. Informações que não contribuem para a vida que você quer ter. Informações que não levam você para o próximo ponto de, eu sou um coordenador, eu quero ser um diretor, e não tá, o que é que está ocasionando que você não está conseguindo dar o próximo passo? Então, às vezes, nós ficamos sobrecarregados com coisas que não nos levam a lugar nenhum. E hoje em dia, falar para as pessoas, fiquem tranquilos, façam uma coisa por vez, parece que é uma coisa estranha. Nossa, o que você está falando? Eu não tenho tempo. E nós, aqui, quando nós falamos eu não tenho tempo, o que acaba acontecendo? Nós não temos tempo. Por quê? Porque nós ocupamos o tempo que seria importante para situações determinadas com coisas que não têm nada a ver. Eu acabo ocupando meu tempo com ver as redes sociais e deixo de estudar o inglês, por exemplo, ou deixo de fazer uma atividade física, ou deixo de focar em algo realmente que eu quero fazer. Então, como é que você está sobrecarregando a sua mente? E conforme você vai sobrecarregando ela, o seu corpo vai chamando a sua atenção. Olha que lindo, né? Como o nosso corpo tem essa sabedoria. A sobrecarga emocional e cognitiva acumulada, que é a emocional, a emoção, e a cognitiva, que é do conhecimento do que nós temos na nossa mente, né? Aí, o que ela gera quando ela está acumulada? Dores sem explicação médica. É aquilo que eu falei para vocês. Você vai no médico e ele fala: você está bem, você não tem nada fisicamente. Isso é emocional ou mental. E o médico fala isso. Crises de ansiedade, crises de pânico, gastrite, enxaqueca, tensão, burnout e fadiga extrema. E aí, o que vai acontecendo? Você vai indo para um caminho onde esse caminho vai levando você a essas doenças, né? E muitas vezes, às vezes você chega com alguma crise, não necessariamente que você seja ansioso, mas você pode ter uma crise de ansiedade. Eu falo muito sobre isso. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, eu sou depressivo, eu sou ansioso, ou eu tenho tal problema. Às vezes a pessoa não é, aquilo não está somatizado no corpo dela de uma forma que realmente gerou uma doença, né? Às vezes ela só está com alguns sintomas que ela mudando a forma de pensar, a emoção, uma rotina, ela consegue ir se liberando dessa dor. Essa consciência vai trazendo um novo movimento para ela. Então, é muito importante nós entendermos isso, que muitas vezes você pode ir no médico e ele falar que você não tem nada fisicamente. E isso gera também até um questionamento. Nossa, mas eu não tenho nada fisicamente. O que está acontecendo comigo? Né? O que é que está acontecendo hoje em dia com as pessoas? Você mesmo, aqui na aula, nós estamos conversando sobre isso. Eu quero que você pare e pense. Pensa aí dentro de você não precisa falar comigo. Pensa e até anota aí no seu caderno. O que é que você acredita que gera uma sobrecarga emocional e cognitiva, mental, em você e que te dá uma dor, uma dor física. E anota aí, porque aí a gente vai começando a entender que muitas vezes essas dores físicas, elas são geradas por essas sobrecargas. E quando nós conseguimos identificar, ela minimiza e às vezes até some. Olha que maravilha, né? É claro que quando somatizou de uma forma muito forte, você vai ter que passar por tratamentos médicos, né? Porque você acabou levando o seu corpo a essa situação. Uma coisa muito interessante, né? Porque eu tenho a formação de naturopatia também, e sempre quando nós estudamos o corpo humano, é falado que o corpo humano tem um sistema de homeostase. E o que é isso? Ele se regenera sozinho, ele mesmo se autorregula. Isso é lindo, né?
O nosso próprio corpo tem essa capacidade. Mas o que é que nós fazemos com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa emoção, quando não temos medida, quando estamos em desequilíbrio? Geramos tudo isso. Eu trouxe aqui a base teórica, de 2 autores que eu gosto muito, eu estudo muito em psicanálise, que é o Jung, né. O Jung, eu trouxe uma frase dele aqui, que é: "O corpo manifesta aquilo que a mente tenta esconder. Símbolos inconscientes se tornam sintomas físicos quando não são escutados." Isso, muitas vezes as pessoas, elas começam a gerar, né, isso tudo, como eu falei para vocês, no inconsciente. E depois eles vão se manifestando mesmo nos sintomas físicos. E a gente acaba, gerando essas doenças, né. E o Dr. David Hawkins, né, que ele fala muito sobre a frequência. O que que é frequência, né, Ana? Que a gente já estudou aqui muito, as frequências das emoções do medo, da culpa, da vergonha, da raiva, elas provocam contração muscular, queda energética e adoecimento psicossomático. Então, quando gente, é real. Quando você está bem, alegre, a sua energia, você está com uma energia mais alta, então você está com uma frequência mais alta, então você não está tanto nas emoções baixas. Então você está bem. Provavelmente, você nem percebe, se você mesmo que você tenha uma dor, alguma coisa, aquilo passa rápido, porque você está numa frequência maior. Agora, quando você está muito tenso, você mesmo tensiona o seu próprio corpo. Tem pessoas que tensionam tanto aqui os ombros, que elas ficam com dores terríveis, né. Por quê? Porque ela mesmo contrai a musculatura, porque ela fica nervosa, porque ela fica com medo, então ela mesmo contrai o seu próprio corpo. Então, nós precisamos entender que nós geramos tudo isso, né? Nós geramos essas emoções e esses símbolos que estão no nosso inconsciente que acabam somatizando em doenças físicas. Existem códigos de cura, e isso é maravilhoso. Aí fala assim, nossa, como será, né? Como serão esses códigos de cura, né? Compreender o que cada dor está revelando, identificar a origem emocional e desbloquear o corpo para que ele volte ao equilíbrio natural. Aprender a curar pela raiz, mente, emoção e energia. Isso é uma coisa que a gente procura trabalhar muito aqui na escola, né? Quando você começa a compreender o que cada dor está revelando emocionalmente, você começa a desbloquear. Aí você fala assim: "Mas Ana, eu tô com uma dor crônica há muito tempo, e agora? Né, o que que eu faço para que eu possa desbloquear essa dor? O que que ela está querendo me revelar?" A gente precisa entender em que momento você tem essa dor. Porque às vezes nós temos alguma dor física, por exemplo, eu tenho, por exemplo, uma dor de cabeça, porque quando eu sou muito pressionado por alguém, a minha dor de cabeça vem. A gente tem a dor e tem a causa. Nós precisamos entender isso para poder identificar. E tem gente que tem dor de cabeça, não porque ela é pressionada, né? Mas porque ela fica com tanto medo de não executar que a dor vem uma dor de cabeça. Ela se sente uma dor muito forte. Então você vê, a causa, a dor, o sintoma, ele existe, tanto para um como para outro, mas como foi causado? É isso que a gente precisa entender. Porque aí aqui nessa emoção ou na mentalidade do que como aquilo foi gerado, nós podemos encontrar um meio de solucionar aquilo e trazendo essa solução que é aprender a curar pela raiz, nós equilibramos a nossa emoção, a nossa mente e principalmente a nossa energia. O que que é a nossa energia? A nossa energia, a nossa vitalidade, que a gente usa o tempo todo para realizar as coisas, ela depende muito de como nós lidamos com as situações da vida. A sua energia baixa e ela sobe de acordo com as situações vividas. Tanto situações no momento presente, como situações antigas que não resolvemos e trazemos toda hora para o momento presente. Então,
Entender que o código de cura é compreender aonde que é que isso está ocasionando essa sobrecarga na minha mente, me levando para algum sintoma físico. A partir do momento que a gente começa a identificar, fazer o trabalho da mudança, da nossa mudança, mudança vibracional, pelo nosso entendimento do que está acontecendo. Isso daí realmente traz uma diferença na nossa vida. Nós conseguimos observar e mudar o nosso padrão mental e emocional através da nossa clareza. Vocês podem observar que nós falamos muito aqui de clareza, direcionamento e equilíbrio. É verdade. Quando nós temos clareza e entendemos o que é que está acontecendo, já temos 50% do caminho, gente. Porque a coisa mais complexa é quando nós não sabemos o que está acontecendo. Quando você não sabe o que está acontecendo com você, é muito desafiador você encontrar um caminho para você poder resolver aquilo que está acontecendo. Então, o código de cura, ele é justamente isso, compreender o que é que cada dor está revelando na minha vida. O que que isso está querendo dizer para mim? E desbloquear. E quando você desbloqueia isso na sua mente, na sua emoção, é automático no corpo. É incrível, porque o nosso corpo, ele somatiza tudo isso. E aí você vai perceber que você vai conseguir melhorar. Às vezes, é claro, o desequilíbrio foi tanto que a pessoa precisa tomar medicação, né? Ou que ela criou-se uma dependência de alguma medicação mesmo, porque é real, nós precisamos enfrentar a realidade. Mas a partir do momento que ela entende tudo isso, o que que acaba acontecendo com ela? Ela tem aquela tranquilidade, né? Eu sei o que está acontecendo, eu vou me dedicar, vou fazer o meu melhor, eu tenho que tomar essa medicação, eu vou tomar, eu tenho que fazer essa atividade física, eu vou fazer, e ela vai fazendo o quê? Ela vai criando um ambiente favorável para que ela tenha uma saúde mental, uma saúde física, emocional, o melhor possível. E isso só depende de nós, não depende do outro. A nossa vida só depende da gente. Quando a gente conseguir realmente entender isso de uma forma muito clara, muita coisa vai melhorar, muita coisa nós vamos ultrapassar dentro de nós. Vamos continuando aqui. Aqui eu trouxe uma historinha, uma história real de uma colaboradora, né? Aqui, ó, uma colaboradora com enxaqueca recorrente descobriu que a dor surgia sempre que tentava dar conta de tudo, padrão aprendido na infância. Qual foi o seu aprendizado? Aprendeu a delegar, pedir ajuda e criar limites sem culpa. Quando ela mudou o comportamento, a enxaqueca diminuiu significativamente. Então, é importante entender que quando a pessoa faz esse movimento de compreender e muda o comportamento, ela já começa a vislumbrar uma nova forma de agir e também traz o benefício para ela. É importante nós entendermos isso. Quando a gente começa a entender esses movimentos, nós conseguimos, sim, melhorar a nossa qualidade de vida, né? E entender que nós podemos, sim, fazer as nossas coisas, mas nem sempre será do nosso jeito, será da melhor maneira, né? E essas histórias reais, que eu e aquele nós trazemos aqui, é também a sua história. Qual é a sua história? E aí, quando a gente pensa nisso, é qual é a sua história, para que a gente possa trabalhar os protocolos em cima dela, né? Para que você possa encontrar um caminho de ir sanando o que realmente atrapalha a sua vida, a sua performance no seu trabalho, o seu entendimento, a sua comunicação com o outro, que é por que que eu tenho dificuldade de me comunicar? Por que que eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas? O que é que está impedindo? Qual é o padrão mental e emocional
que está na minha vida e que vai permeando todas as áreas da minha vida. Eu já falei isso aqui uma vez para vocês. Os nossos padrões, eles não afetam só a nossa área do trabalho ou a nossa área do relacionamento, eles afetam todas as áreas. E quando nós conseguimos identificar isso, a gente consegue fazer a mudança. E é muito interessante porque, às vezes, tem uma área da nossa vida que está gritando mais com esse padrão, que está mais enrijecido. E aí você percebe nela. E você não percebe que você faz nas outras também, com menos intensidade. Então, quando nós descobrimos uma, pode ter certeza que nós utilizamos ela em tudo. Só que em algumas com uma maior intensidade, em outras com menos. Então, se você vai lá e resolve, o que que acontece? Você equaliza não só aquela área que estava mais chamando atenção, mas as outras também. Os códigos, quando a gente fala códigos de cura, é justamente isso. A partir do momento que você identifica aquilo que realmente está atrapalhando você, parece que é um despertar, parece que abre uma luz, que você consegue ver as coisas com mais clareza. É importante a gente começar a perceber isso. Eu quero que você perceba agora. Vocês aí, que estão aqui comigo e os alunos que virão depois. Observa. O que você percebe que sempre você faz igual e que você tem um resultado negativo? E que também causa um sintoma em você? Um mal-estar, uma gastrite, um cansaço, uma irritabilidade. O que que é que você percebe que causa em você? E anota aí, anota agora. Porque você vai anotar e a partir do momento que nós começamos a anotar, gente, a gente começa a perceber o que é que a gente pode alterar. O que você anotar é o que você consegue alterar nesse momento. E isso é lindo, porque é uma forma onde a gente começa a ter esse despertar que nós podemos sim cuidar de nós. E é agora, nesse momento, e com o que você escreveu aí, é o que é que você tem mais força para mudar. Então, escreve aí, que vai ser importante para a gente poder já, até depois, fazer o nosso protocolo. Deixa eu voltar um pouco aqui. Tá tudo bem? Eu tô falando pra caramba, hein? Então tá bom. Então vamos continuar. Beleza. Agora que eu vi vocês, eu vou voltar para lá. O que que nós vamos fazer? Nós vamos treinar, né? Então a gente vai trazer aqui a nossa metodologia, o IRT, que é uma metodologia que nós sabemos, tanto eu e a Kelly, nós sabemos o quanto ela é importante e ela ajuda a gente a mudar, a virar a chave, né? E trazer essa cura mental, emocional, para que a gente possa, sim, colocar em prática todos os nossos talentos, sem medo de ser feliz, sabe? Acreditando que você pode, né? O que que eu posso mudar? Então, vamos lá. Primeiro, eu trouxe um quadro, que é o psicossomático, é, de alguns sintomas aqui, para vocês poderem entender, e vocês vão poder até usar esse quadro na hora que a gente for fazer o nosso IRT, né? Então, eu trouxe aqui a sobrecarga, a emoção oculta, o sintoma físico, a doença psicossomática e o ponto de equilíbrio, que seria o código de cura. Por que que eu trouxe isso para vocês? Para a gente começar a analisar o que é que realmente está pegando. Por exemplo, uma sobrecarga mental, exigência de perfeccionismo. Aí, qual é a emoção oculta? A autocrítica. Qual é o sintoma que isso provoca? Dor de cabeça. E qual é a doença psicossomática? A enxaqueca. A gente sabe que em enxaqueca as pessoas ficam trancadas no quarto, né? Elas nem conseguem conversar com as pessoas de tão forte que ela causa no físico da pessoa, né? E qual seria o ponto de equilíbrio, o código de cura? A autocompaixão mais pausas conscientes. Por que autocompaixão? Porque, gente, uma pessoa que é muito perfeccionista, ela é muito exigente com ela.
ela não tem compaixão com ela mesma. Porque se não está do jeito que ela acha que tem que ser perfeito, ela se critica, ela não aceita, isso vai provocando uma coisa, vai provocando sintomas, né? No caso aqui, o sintoma da dor de cabeça. No começo é uma dor de cabeça, mas depois vira uma doença psicossomática, né? Então, o que ela precisa? Ela precisa ter compaixão dela mesma, aceitar o que é possível ser realizado e pausar, ter pausas conscientes. O que é essa pausa consciente? Aceitação. Eu aceito que até aqui é o que foi possível. Eu fiz o meu melhor até aqui, né? Outra sobrecarga, pressão e excesso de tarefas. A emoção oculta, ansiedade. Qual o sintoma? Falta de ar. E qual é a doença psicossomática? Crise de pânico. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa começa a se sentir muito pressionada, ela fica com essa ansiedade de não dar conta do que ela tem que fazer, da falta de ar, e vai provocando nela o quê? Crise de pânico. Ela tem medo, ela fica com medo, até mesmo de falar, nossa, eu não dei conta, ou o que você está exigindo de mim, eu preciso de outra pessoa para me ajudar, né? E o que ela precisa? Ela precisa respirar, um ponto de equilíbrio seria a respiração, e a presença. O que é essa presença? Estar presente ali, falar assim, olha, quando nós estamos presentes na situação, nós sabemos até onde nós podemos ir, os nossos limites, e até onde nós não conseguimos ir. Então, não é problema você pedir ajuda para o outro, sabendo que você não dá conta daquele trabalho totalmente, que você precisa de ajuda. Isso é ter dignidade, é saber até onde você pode ir. E se, por acaso, nesse momento que você vai e se coloca e se posiciona, esse local, esse trabalho, não tem respeito por você, aí você vai ter que repensar o que é que você está fazendo nesse local, né? Porque nós precisamos, toda vez quando a gente fala de ponto de equilíbrio e código de cura, nós falamos, sim, de presença e de autocuidado. Porque se você tem um autocuidado com você, você vai ser sempre um excelente profissional, vai ser um parceiro, uma parceira adequado, vai ter comunicação fluídica. Esse autocuidado com você traz o seu melhor, né? Conflitos não expressos, uma sobrecarga, né? Às vezes você tem conflitos, né, dúvidas, confusões dentro de você e acaba tendo emoção oculta, é a raiva contida, né? Porque você tem, nossa, eu não consegue se expressar, não consegue perguntar, e vai acumulando aquela raiva, aquela coisa assim, aí o que acaba dando sintoma, gastrite, porque a gastrite, ela vem com isso mesmo, né? Aquela raiva contida, e qual a doença psicossomática? A úlcera, né? E aí, é claro, né, qual o ponto de equilíbrio para essa pessoa, né? A comunicação e mais a liberação emocional. E o que é a comunicação? Falar. Fala o que está te incomodando. Fala o que você precisa falar. Conversa o que você precisa, né? Expresse. E isso faz com que você libere essa emoção e que você consiga realmente trazer o que você precisa para resolver aquele conflito, aquela situação. Ah, o que eu precisava falar? Eu precisava falar para a pessoa que eu não consigo fazer em 30 minutos, eu preciso de 1 hora, e eu não falo. Olha só que desespero que dá. Então, realmente, ou que eu não consigo fazer naquele dia. Às vezes, e a gente fala assim, ah, isso só no trabalho? Não, às vezes é no relacionamento, às vezes você não consegue falar para sua parceira e para o seu parceiro, olha, eu não consigo fazer isso para você hoje. Você tem medo de magoar a pessoa, e aí você fica com essa raiva, com essa gastrite, e só vai somatizando, né? Então, realmente, nós entendendo, por isso que eu quis fazer esse quadro psicossomático, para vocês entenderem o que é que vai levando a gente a uma doença, né?
Julgamento e medo de erro. Qual é a emoção oculta? Vergonha, vergonha. Qual o sintoma que dá na pessoa? Tensão muscular. E qual a doença psicossomática? Fibromialgia. Gente, essa doença é muito difícil, né? Porque ela dá dor no corpo inteiro. Imagina uma pessoa que tem dor no corpo inteiro. E o que que ela precisa? Qual é o ponto de equilíbrio? Aceitação e perdão interno. Por quê? Porque a gente precisa entender que não podemos dar conta de tudo. Nós precisamos entender que quando que a crítica, às vezes, ou uma chamada de atenção, não quer dizer que você não é bom naquilo que você está fazendo. Quer dizer que, às vezes, você precisa olhar de uma outra forma. Então, entender, aceitar a vida como ela é, aceitar as pessoas como elas são, elas nunca vão ser como a gente quer, elas vão ser o que elas são. Perdoar você e perdoar o outro, né? Porque nem sempre tudo vai ser exatamente do jeito que a gente quer. Essa aceitação, ela faz a gente ter mais leveza na vida, a encarar a vida com de uma outra forma. E a sobrecarga prolongada. A sobrecarga prolongada, quando a gente fala aqui, é o excesso, né? É o excesso de trabalho, é o excesso de tudo. O que que ela vai? Qual a emoção que é? A exaustão. E qual o sintoma? Fadiga intensa. Aí qual a doença? O burnout. Então, quando uma pessoa, ela, ela vai ao extremo, ela vai somatizar uma doença que é como o burnout, né? Então, o que que ela precisa? De limite e de gestão emocional. Ela não tem limite, ela vai além do limite dela. Só para vocês poderem entender como esse quadro, ele faz nós termos uma visão do que é a sobrecarga, tá? E aqui, o que que eu quero de vocês agora? Rapidinho, tá, gente? Quero que vocês identifiquem. E o que que é identificar? A gente vai trabalhar o protocolo em RT. Qual parte do corpo mais adoece em você? Que você percebe? Ah, Ana, vira e mexe eu tenho gripe. Vira e mexe eu tenho dor de cabeça. Aí, qual é essa parte do corpo? O que que dói mais? Ai, dói a minha cabeça. Ai, dói meu peito. Ai, é meu estômago. Ou são a tensão muscular nos ombros. Qual é a parte do corpo que você sente mais dor diante de um sintoma, né? Ah, eu tenho sintoma de dor de cabeça, é a cabeça. Eu tenho sintoma de dor no estômago, é o estômago. Ah, eu tenho, sei lá, dor muscular, o que que é? Falta de ar. Escreve rapidinho aqui o que que você identifica, tá? Deixa eu olhar aqui para vocês. Aí, a hora que vocês terminarem, conseguiram identificar? É rapidinho, só para vocês começarem a ter a noção desse movimento. Vamos para a outra parte. Agora, vamos trabalhar o ressignificar. Qual emoção essa dor está tentando me mostrar? Aí eu coloquei uns exemplos aqui do quadro, até do quadro do psicossomática. Por exemplo, estômago. Ah, porque qual emoção? Por exemplo, de repente, o que que você passou? Qual a situação que você passou? Ah, eu me senti injustiçado, ou foi uma autocobrança, não expressar, né, que tem a ver com a garganta, o medo, aí deu dor no peito. Então, eu quero, daquele sintoma, daquela parte do corpo que você identificou, qual a emoção que está ligada nela? Né? Eu quero que você anote isso, tá? Beleza. Então, vamos continuar. Posso continuar? Então, vamos lá. Agora, a transformação, né? Qual mudança de comportamento para você liberar essa sobrecarga, né? Aí, o que que eu quero? Que você escreva qual a sua nova ação. Lembra quando a gente colocou o ponto de equilíbrio, o código de cura? Eu vou até voltar lá para vocês verem no quadro. Deixa eu voltar.
para vocês entenderem. A transformação, ela está aqui no ponto de equilíbrio no código de cura. Então, por exemplo, essa dor de cabeça que levou à enxaqueca, qual seria o ponto de equilíbrio, o código de cura? Seria ter mais compaixão consigo mesmo e fazer pausas conscientes para poder entender, né, como vai fazer aquilo de uma forma que não seja tão exigente com você mesmo. Então, o que você pode fazer diante do que você trouxe de sintoma, que seria um ponto de equilíbrio, um código de cura para você, né? Ah, Ana, eu tô com muita dor de estômago, e eu percebo que se eu diminuir algum um tipo de alimentação, ou tem uma alimentação que está sendo muito nociva para mim. Se eu não comer mais determinada coisa, isso vai fazer eu ficar melhor, né? E hoje em dia tem algumas alimentações que fazem mal mesmo para as pessoas, que intoxicam, né? Então, tem pessoas que precisam comer de 3 em 3 horas, ou que a pessoa precisa fazer um jejum intermitente, tudo que, claro, o que ela precisa fazer para melhorar, para ter esse ponto de equilíbrio, né? Eu vou olhar aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem alguma orientação com o que vocês, qual o sintoma, ou se vocês querem com relação a esse código de cura, ou vocês já conseguiram identificar o que vocês poderiam fazer? Ah, é? Quem quer falar? Uma pessoa pode falar para mim? Só, a gente pega uma só para falar? Quem gostaria de falar? Aí abre aqui o microfone e fala. Deixa eu falar então. Então fala, Fá. Ana, eu acho que para mim seria mais essa tensão muscular, né? Ah, De dar, na verdade, de ficar muitas vezes preocupada com algumas situações, em especial algumas até que você já trabalhou em mim, né? uhum, Das questões de, enfim, de exposição, né? De enfim, que eu já, né, já venci várias, né? Graças à sua ajuda. verdade. Mas é uma questão de tensão mesmo, muscular. Muitas coisas eu já venci, já consegui, né, de fazer, de expor, de palestras e tudo mais, mas ainda assim é um pouco de desafio. Eu sempre fico pensando: "Ah, mas será se eu vou dar conta?". E você acredita, qual seria o seu ponto de equilíbrio que poderia ajudar você, Fabi, que seria a ação, o novo comportamento que iria ajudar você? Sim, a aceitação, porque mesmo que, haja que não sejamos perfeitos, né, porque até é muito interessante esse quadro, porque esse quadro ele meio que se ele tem uma relação, entre algumas atitudes, emoções e, né, ele muitas vezes você pode estar com enxaqueca também de tanta tensão, né, é muito Isso, interessante. Mas de um modo geral, eu penso que acolhimento de nós mesmos, né, porque muitas vezes a exigência é tão grande, né, para que a gente entregue ali, né, principalmente quando se fala de um grupo, né, assim, que a gente está falando, assim, que é mais desafiador, né, que você está fazendo uma exposição muito grande, que o que você sabe, muitas pessoas não sabem. Então, assim, é um acolhimento. E mesmo que você não saiba algo que muita gente saiba, tá tudo bem. Você vai aprender, assim, como cada um teve a oportunidade de aprender também, né. Então é um trabalho constante, né, eu falo. Não é é, algo que você absorve da noite para o dia, né, então você sente, você vai fazendo eu brinco que a gente vai fazendo o download aos pouquinhos, né, conforme a caminhada que você mencionou no começo da conversa. A gente vai fazendo uma caminhada, vai tendo uma evolução, a gente vai entendendo cada vez mais, tá tendo mais clareza, né, das nossas atitudes e como aquilo afeta no nosso dia a dia. Aí chega um momento que você fala: "Nossa, comecei a sentir assim já percebi", porque eu tô pensando, sei lá, constantemente em determinada situação que irá acontecer, né, que eu terei que me expor, por exemplo. isso. Então E é importante também, Fabi, porque esse código de cura, ele traz, né, esse ponto de equilíbrio, e também você pode junto ajustar com uma ação prática, que é o uhum, quê?
eu gostaria que vocês pensassem. Por isso que eu até chamei Sim, uma pessoa para trazer esse alerta, né? Ah, o que que eu poderia fazer, Ana? Uma coisa que vai ajudar muito você, principalmente nessa parte da exposição, é a preparação. uhum, é verdade. Claro, é claro que você não, é como você falou, vai ser um aprendizado, um movimento com todas as pessoas. Eu aceito que eu posso contribuir, mas essa preparação é o quê? O que que eu posso fazer para me sentir melhor? Eu sei que vai ter movimentos. Aí eu vou ler tudo que eu vou levar, eu vou olhar, e vou ficar tranquila em cima daquilo. Eu vou ler e vou ficar em paz, falar assim, olha, isso aqui vai dar certo. E vou dar um comando mental para mim, a partir do momento que eu li tudo aquilo, falar assim, esse foi o melhor que eu fiz nesse momento. E esse melhor vai ser o melhor para quem eu tenho que apresentar. Porque é muito interessante, Fabi, isso que você trouxe é muito legal. O que que a gente tem que entender? Que em tudo na vida que nós fazemos, aquele momento, ou aquele trabalho que você está, ou aquela situação que você está passando, você está pronto, você está preparado, você dá conta. Porque se a gente não estivesse preparado, aquela situação não aparecia. Uhum, é fato. Por mais que você inconscientemente ache que não está pronto, você está. Então, isso que eu estou falando não é só para você, Fabiola, é para todas as meninas que estão aqui no ao vivo Uhum, e para todos os nossos mentorados que vão assistir. É sim, qualquer situação que você esteja passando, por mais que você ache que não está pronto, você está sim pronto. A única coisa é a medida, que é o que eu falei no começo até da mentoria. Qual é a medida que nós conseguimos fazer aquilo naquele momento? Então, respeitar o nosso tempo, a nossa medida, e ir caminhando, vai fazendo com que a gente vai se sentindo mais seguro, mais tranquilo, como você. Entendeu? Que hoje você se sente sim. mais segura, mais tranquila. E se você ainda colocar uma ação mais prática, que é justamente a mente, né? Uma das coisas que a gente trabalha muito aqui, Fá, é justamente colocar uma ação prática, uma ação que você possa realizar. E essa Uhum, ação que você possa realizar não precisa ser uma ação, seja uma coisa fora da sua realidade. Pelo contrário, o que é mais importante aqui é que a gente consiga realizar. Isso perfeita. vai, isso vai fortalecendo a tua mente, entendeu? Sim. Então, uma forma que seria de ação prática, que eu falaria para você leia antes, por exemplo, de uma exposição ou de uma palestra, leia antes tudo, um dia antes, leia isso antes de dormir, dê o comando mental e fala, amanhã vai ser um sucesso. O que, tudo está pronto, vai ser um sucesso. A esse comando mental que você deu, no outro dia você já está se sentindo preparada. E o que for acontecer, você vai dar conta, Perfeito. tá bom? Maravilha, meu amor, obrigada. Eu que agradeço a sua participação, tá bom? Obrigada, viu? Vamos continuar aqui um pouquinho mais. Já estamos encerrando, tá, meninas? Hum. Aqui é a ferramenta Smart, que nós sempre deixamos para vocês, para alguma atividade, né, que vocês queiram fazer. E aqui eu vou fazer uma meditação guiada com vocês, bem rapidinho, para a gente acessar, né? Eu quero que, nesse momento, eu vou trazer aqui. Eu só quero que vocês fechem os olhos um pouquinho, a gente vai fazer essa visualização guiada para encerrar o nosso trabalho de hoje, tá bom? Demora só mais uns 5 minutinhos. Então, vamos primeiro sentar confortavelmente, da maneira que vocês estiverem aí. Eu quero apenas que vocês fechem seus olhos. Isso, respira, dá uma respiração bem profunda e vai soltando bem devagar, né? Seu corpo começa a desacelerar, a mente, sua mente fica suave.
Isso, muito bom. Vai respirando, sentindo o seu corpo e vai se permitindo entrar num estado de segurança interna. Isso, sinta-se seguro, segura nesse momento. É um momento só seu. Aqui é um espaço de confiança, de tranquilidade. Imagina uma luz branca descendo do alto da sua cabeça, e essa luz, ela percorre seu corpo, e ela ilumina a parte que você mais sente, às vezes, dor ou que adoece em você, essa região que te incomoda, ela ilumina. Apenas sinta ela iluminando essa região. Isso, observe, apenas observe o que ela quer mostrar. Até agradeça esse sintoma, porque ele nunca foi seu inimigo. Ele sempre foi um mensageiro. Isso, muito bom. Agora visualize essa luz entrando nessa dor, dissolvendo todas as tensões. Isso, vai respirando, soltando o ar e vai sentindo ela limpando as memórias, acolhendo emoções que você carregou sozinho por anos. Isso, vai soltando. E você vai repetir mentalmente o que eu vou falar agora. Eu libero, eu me permito, eu restauro o meu equilíbrio. Isso. A luz agora se expande pelo seu peito, sua cabeça, estômago, pelo corpo inteiro. E ela vai criando um espaço, criando leveza, criando paz. Isso, muito bom. Você respira profundamente e vai sentindo seu corpo todo relaxado. Isso, sinta seu corpo retornando ao seu estado natural de cura. Isso. E quando você estiver pronto, pronta, você vai abrindo seus olhos, gentilmente. O corpo como termômetro da alma. O sintoma é o mensageiro. A dor é o ponto de acesso. A doença revela a emoção congelada. O corpo fala onde a pessoa não conseguiu falar. Então, é muito importante a gente observar isso, que quando você cura a emoção que adoece sua mente, o corpo agradece com equilíbrio. Então, eu deixo aqui para vocês, né, nessa mentoria de hoje, essa possibilidade de você ter essa percepção maior do que o seu corpo está falando para você, do que a sua mente está gritando e o seu corpo está revelando. E eu quero que vocês escrevam aí no caderninho de vocês que palavra define o nosso encontro de hoje. E se vocês puderem colocar aqui no nosso chat essa palavra. Clareza, reconexão, muito legal, obrigada, muito bom.
equilíbrio, paz. Ótimo. Maravilhoso. Muito obrigada pela presença de todas. Eu vou finalizar esse encontro. Ah, a Lorene Conhecimento. Ah, Rosângela. Rosângela querida, hoje ela nem apareceu. Clareza. A Renata Paz. Ah, aí sim. Ó, vou tirar uma fotinha de vocês, hein? Tá bom? Não vão embora. Esperem. Vou me despedir aqui do pessoal, né? Agradecendo a presença de todas vocês para nossa mentoria de hoje, e que vocês tragam mais leveza para a vida de vocês, para a mente de vocês, para que vocês possam enxergar a vida por um outro olhar, né? Um autocuidado com a tua mente, com o teu corpo, com a tua energia. Eu agradeço também todos os alunos que irão assistir aqui, né, do nosso portal, que tenham também uma ótima semana, né, que Deus abençoe a todos, e esse material será enviado, né, amanhã já eu vou enviar para vocês, tá? E muito obrigada pela presença de todos. E meninas, esperem que eu vou tirar fotinho de vocês.